Oiê, eu sou a Malu, eu sou estudante de mestrado aqui na London School of Economics and Political Science, no curso de Ciências do Comportamento. Eu tenho 26 anos e hoje eu trouxe o Heitor para falar um pouquinho sobre a experiência dele de estudante internacional aqui na London School, sendo bolsista Shibari. Enfim, Heitor, seja muito bem-vindo. Gostaria que você começasse essa nossa entrevista falando um pouquinho sobre a sua história e um pouquinho sobre a sua experiência na LSE. Então, vamos começar com perguntinhas básicas, como quantos anos você tem, onde você estudou no Brasil, qual é o seu curso de bacharelado e o que te motivou a seguir essa carreira na graduação. Bacana. Bom, primeiramente, obrigado, Malu, obrigado pela oportunidade. Espero que a nossa conversa possa incentivar vários outros estudantes brasileiros a buscarem não somente bolsas, mas especialmente fazerem parte da comunidade da LSI e terem a oportunidade dessa vivência maravilhosa que a LSI oferece, né? Bom, eu tenho 32 anos, me formei em Sociologia na UNB, comecei Filosofia em outro lugar, eu morava fora, mas acabei me graduando mesmo em Sociologia, e ambas as escolhas sempre foram norteadas pelo meu interesse em questões sociais, funcionamento das dinâmicas sociais e especificamente em política. Então, desde muito cedo, eu sempre tive essa paixão, essa vocação, esse interesse por entender como se dão esses processos. E aí, por isso, eu acabei me formando em sociologia, desenvolvendo minha carreira na área, trabalho com relações governamentais, e também, em função disso, eu acabei escolhendo o Master of Public Policy para cursar aqui na LSI. Heitor, eu queria saber um pouquinho sobre como o seu mestrado pode ser utilizado no contexto do Brasil. A gente pode entrar um pouquinho nessa questão da empregabilidade, que eu acho que é uma coisa que interessa muito os brasileiros quando eles pensam em estudar fora, né? E muitos deles pensam em voltar para o Brasil. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente sobre como é a estrutura do seu curso, o que você exatamente está estudando, né? Porque acredito que para muita gente o conceito de política pública é um pouquinho abstrato. E, enfim, como a gente pode utilizar o conhecimento que a gente tem, que a gente adquire no UK, né, fora, no contexto do Brasil. Certo. Bom, o MPP, o Master of Public Policy, ele difere um pouco de outros mestrados, porque, tal qual o nome diz, já dá para entender que ele é mais generalista. Em geral, acho que toda a principal característica de algo pode ser tanto a grande fortaleza quanto a grande debilidade. Nesse caso, não é diferente. O MPP, per se, é um programa generalista. Isso faz com que você tenha uma especialização no processo de formulação de política pública e que você entenda e se especialize em como se dá, né, o processo desde o momento de você ter contato com a bibliografia e com as evidências científicas daquilo que é recomendado ou não, do processo de organização de projeto, de execução de uma política pública, ao ponto, né, de, na hora H, do processo dos desafios políticos, da plausibilidade do projeto em termos políticos, a viabilidade disso, né, quais são os desafios de negociações, e tendo sempre em vista, acho que essa visão mais global do processo de formulação de política pública. Então, não apenas de uma visão meramente acadêmica, mas também não somente tendo em conta os desafios da prática, mas fazendo, né, esse processo global. Acho que a característica fundamental é te dar essa capacidade analítica de você entender o processo como um todo. Porque às vezes você pode pensar em algo maravilhoso, mas a conjuntura não possibilita. Então, quais outros recursos você tem que usar, quais outras análises e aí conjunturais você tem que fazer para que essa política pública seja efetivada. Interessante, porque assim, quando eu penso em política pública, eu penso em contexto. Então, assim, tanto que uma coisa que a gente, no meu Master, que é o Master of Science, não é o MPP, então, para vocês que não sabem, tem essa diferenciação. Vocês estão procurando aí um curso fora, um mestrado fora, tem que entender exatamente qual é o objetivo do seu curso, né? Porque tem o Master of Science, tem o MPP, tem o MBA e tem também Masters of Arts. Tem vários, Sim, MPhil. enfim, tem várias categorias de curso, mestrado profissional, enfim. Que é uma coisa que eu acho que no Brasil a gente não está muito habituado. Uma coisa que eu aprendi no meu Master of Science, que é um curso muito voltado para estudar metodologia científica, aplicar metodologia científica e empirismo, né? Como você testa, avalia, mensura o impacto de uma política, é que, assim, o contexto importa muito. Então, assim, eu sinto que, às vezes, o estudante brasileiro fica pensando, cara, eu vou vir para cá
estudar política pública aplicada para o UK, como é que e se eu Uhum, voltar, o que que eu vou fazer com esse curso, né? uhum, Isso é uma coisa que eu acho que algumas pessoas podem acabar, pensando e não aplicando. uhum, Então você acha, assim, que na realidade, vale a pena vir para cá fazer um curso de política pública, no sentido de que isso vai sim ser aplicado no contexto do Brasil, se uhum. eu quiser voltar para o meu país? Uhum. Não, super interessante esses apontamentos, porque realmente eu acho que é algo que a pessoa tem que ter em mente na hora de fazer uma decisão dessa. Uma coisa que é muito bacana da LSI e do MPP, especificamente da LSI, e aí difere em relação a outras, é que o MPP da LSI ele tem uma dimensão muito internacional e global. Tá? Então, tudo aquilo que a gente tem contato em sala de aula ou fora, né, seja workshop, seja com os colegas, te dá uma dimensão muito global. Nunca é algo 100% focado em uma localidade só. Então, você tem casos do UK, mas você tem inúmeros casos que são trazidos, na verdade, de outros continentes, outras realidades. Então, nesse aspecto, o MPP ele te dá a possibilidade de você ter uma visão global e ter essa aplicabilidade para o Brasil também. Durante o próprio curso, isso é algo muito comum e muito interessante, eu acho. Né? Nosso cohort, nós éramos 72, 74 pessoas de mais de 35 países. Algo que era muito comum é que os alunos sempre trouxessem casos dos seus países para debater em sala de aula. Então, fosse isso na hora de você entregar um trabalho, desenvolver alguma atividade apenas de correção, fosse isso em sala de aula, em hora de debater, hora de avaliar conjuntamente cases e por aí vai. Então, esse processo, né, de diversas realidades, ele é muito rico e não tem como algo assim não te enriquecer na Cara, hora não de tem você como. É trazer para o seu inacreditável, assim. país. E você tá falando, eu tô lembrando de muitas experiências que eu tive em sala de aula aqui na LSE, porque, assim, eu lembro que a gente lia muito, a gente leu, né, muito paper de diferentes políticas públicas no UK, enfim, e eu lia o paper, avaliava a metodologia, a gente discutia, tinha seminário para discutir o Uhum, paper e discutir o quão eficaz seria essa metodologia em outros contextos, né? E assim, era muito interessante ver como pessoas de diferentes lugares do mundo não têm noção, né? Então, se você conversa com um britânico, ele uhum. não tem noção de como é a realidade no Brasil. Sim. E como uma política que funciona no UK não funcionaria no Brasil. Então, assim, e Uhum, para mim, que tô lá estudando uma política no contexto inglês, para mim eu olho aquilo e falo, cara, isso nunca daria certo no Brasil. uhum, uhum, E eu tive a oportunidade de conversar com pessoas da África, conversar com pessoas de outros lugares da América Latina, enfim, de vários lugares do mundo, da China, e compartilhar tanto similaridades que eu nunca pensei que eu teria com pessoas assim da China, da Índia, da uhum. África, e ao mesmo tempo entender a realidade dessas pessoas, assim, tanto que o mundo é tão complexo Sim. e tão rico, né? E assim, eu acho que assim, a grande questão da experiência internacional é você realmente abrir sua cabeça para coisas que você nunca pensou que poderia acontecer fora da Uhum. realidade do Brasil, né? Sim, não, e acho que você traz outro elemento interessante também, que é o processo de aprendizado entre pares, né, entre os alunos, entre os estudantes. Eu acho que isso é algo que é incentivado pela LSI em todos os programas, né? Bastante, No bastante. nosso programa, o nosso programa, o Master em Public Policy, ele tem uma especificidade que a grade é mais fechada do que outros cursos. Né? Nós temos apenas duas matérias optativas. E, além disso, ele é o único curso que exige, no mínimo, 5 anos de experiência profissional para você poder aplicar. Então, isso faz com que o nosso cohort tenha tido uma média de idade de 32 anos e uma média de experiência de trabalho de 9 anos e meio. Então, é bastante homogêneo. E aí Hum, você, no meu caso, estava lá com 70 pessoas, todas elas uma média de quase 10 anos de experiência de trabalho, né? Todo mundo mais ou menos da mesma idade. Então, assim, era um processo de aprendizado contínuo, cotidiano, com quem estava do seu lado. E o que eu acho muito rico é que a própria universidade tem noção disso, né? Não só é dito no primeiro dia, como é muito estimulado. Então, acho que esse é um outro elemento do aprendizado que é muito bacana, fora as conexões que você faz para o resto da vida. muita gente, né, vem falar comigo e fala: ai, Malu, eu não vou aplicar porque eu não tenho mais idade. É. Ai, não vou aplicar porque eu não tenho mais idade, eu não vou aplicar porque tô muito velha para ter uma experiência internacional estudando. Queria muito, mas não cabe na minha vida agora, né? Porque é intenso, Uhum. gente. Viajar, vir pra cá, mudar a Sim. sua vida inteira, mudar sua rotina, mudar tudo, é intenso. Não vou dizer que não é. Se adaptar a uma nova cultura não é fácil.
Mas assim, eu acho e eu fico impressionada quando as pessoas falam isso pra mim, porque na minha cabeça, eu acho que na realidade você teria uma experiência até melhor se você viesse na casa dos 30, eu acho, assim, já Uhum. com um pouco mais de noção do que você quer, do que você quer pra sua carreira, do que você gosta, do que você não gosta, né, do que vindo na casa dos 20. Todos os casos são trade-offs também. Então, assim, Sim. acho que tem a possibilidade de você vir mais cedo e, a partir daí, desenvolver uma carreira internacional, por assim dizer, desde mais cedo. Acho que Uhum. essa é uma e faz sentido pensar assim. E faz sentido também você pensar em consolidar a sua carreira, já está ali para, como eles dizem aqui, mid-senior, né, na carreira, para depois você fazer o master com uma outra cabeça, com uma outra predisposição. Então, de fato, assim, o nosso cohort, a nossa turma, é muito mais focada em construir conexão, em explorar a cidade em termos de oportunidades profissionais, de conhecer gente do mercado, do setor corporativo, de organismos internacionais. Então, as atividades elas são nossas, foram mais focadas nessa, acho que nessa toada por uma questão de idade mesmo, né? Hum. Muita gente casada, né? Acho que grande parte das pessoas, na verdade, que estavam ali no meu cohort são casadas. E como é um master, o Master de Public Policy, como ele dura 9 meses e não um ano, então, de Hum. certa forma, te permite também, até em termos de carreira, porque realmente as pessoas podem ter uma dificuldade, né? Às vezes a Sim, pessoa está sim. numa empresa, eu não posso me ausentar um ano, eu não quero perder o vínculo com essa empresa por um ano. Às vezes, 9 meses não é tanta diferença, mas às vezes é a diferença que você consegue negociar ali, porque né, você vem, você consegue eventualmente manter algo à distância, enfim. Enfim, Heitor, para a gente finalizar nossa parte 1 dessa entrevista, eu queria saber se, enfim, queria saber um pouquinho mais, na verdade, sobre a sua opinião em relação a networking na LSE, assim, se tem alguma coisa que você gostou muito no seu curso e que foi, Uhum. assim, realmente uma coisa que, enfim, te vem à mente, assim, nossa, realmente isso foi muito, muito importante para minha formação. Acho que a LSI tem toda uma estrutura, tanto o Career Hub, né, você tem um departamento específico de carreiras que as pessoas podem acessar para ajudar a fazer currículo, cover letter, né, praticar entrevista, debater a própria carreira, quais as possibilidades. A LSI organiza muitas feiras de profissão, Uhum. tem semanas, né, outro dia, há um tempo atrás, teve a semana de Risk Management, e aí traz muita gente, faz várias atividades, tanto gente do próprio mercado quanto alumni. E em relação ao meu curso, eu acho que você ter a oportunidade de ter aulas com pessoas que são, ao mesmo tempo, referências acadêmicas e foram referências políticas ou da gestão, isso é um grande ponto alto, né? Então, o team da nossa escola, né, School of Public Policy, ele foi o ministro de Economia da Bachelet, né? Nós Hum. temos uma professora que foi senadora do México 2 vezes, nós temos um professor que foi deputado do Parlamento Europeu, nós temos um professor que foi Muito assessor, diverso, meu Deus, é muito diverso. assessor para temas antiterrorismo da Hillary Clinton. Então, assim, você tem pessoas que são muito potentes, tanto em termos, que era aquilo que a gente conversava antes, da produção e elaboração, quanto da aplicação. Outra coisa que eu acho que é de muito interesse do brasileiro, que eu acho que a gente tem que mencionar. Seu curso é de exatas, é de humanas, public policy. Você precisa ter um conhecimento de matemática. Na minha Uhum, cabeça, você precisa ter uma certa familiaridade com números, não? uhum. Você estuda estatística, como é isso? Sim, 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 definitivamente. sim, gente, não dá pra fugir dos números, Exato, não, não. não dá para fugir, mas ao mesmo tempo, definitivamente não tem que ter medo. Então, nós temos tanto a matéria de métodos quantitativos, quanto depois uma matéria de economia mais aplicada, acho que, né, um pouquinho mais potente assim. Quando você é aprovado, você pode fazer um curso introdutório de estatística de preparação, o curso de métodos quantitativos, quanto durante o curso de métodos quantitativos você tem um acompanhamento muito bacana, você tem uma oferta de auxílio assim importante por parte dos professores, da equipe, e isso em si não é um problema. E por outro lado, eu acho que esse é um diferencial da LSI muito importante também, assim. A matéria de métodos quantitativos, ela não é só para dizer que, poxa, no curso de Public Policy você tem que ter algo. Não, é real, é mais puxado do que outras matérias
pelo background que nós temos, mas é muito importante, é muito bom, né? E aí, nesse caso, né, ser London School of Economics, o Economics, ele pesa mesmo quando comparado a outros programas, outros MPPs. Um último ponto, né, Malu? Que eu acho que essa é uma tendência global que já vem de tempo, que Uhum. políticas públicas devem ser baseadas em Em evidências, e evidências. evidências significa Isso é uma cultura que a necessariamente gente precisa no Brasil, métricas, inclusive, números, né? exato. Então, Tá assim, faltando um eu acho pouquinho. que é algo importante, relevante e necessário, como você colocou, né? Falta, a gente tem que enfrentar. E o background das pessoas é muito diverso, eu imagino. Então Com tem certeza. gente da engenharia, tem gente da sociologia, tem gente da economia, tem gente. Sim, Na LSE, gente, geralmente é assim. Assim, os cursos de mestrado, você vai encontrar pessoas de backgrounds muito diferentes. Assim, eu fiz o meu mestrado com gente da psicologia, tem gente da economia, tem gente da história. Enfim, eles aceitam diversos diplomas no mesmo curso. Porque sim. aqui é muito mais sobre a multidisciplinariedade, você tentar ter uma visão holística dos problemas, do que tentar dividir o conhecimento em fields, né, em caixinhas, digamos Sim, assim. completamente. E eu acho que o MPP tem muito esse perfil, né? Você tem pessoas que, por exemplo, vêm da engenharia e acabaram trabalhando na gestão pública e falam, poxa, eu preciso entender mais, né, do funcionamento político, coisa e tal, eu venho para cá. Você tem gente que vem de consultorias de gestão, como a McKinsey da vida, BCJ e tal, que fala, poxa, eu sinto que né, nessa área aqui eu estou bem, mas eu Uhum. preciso entender mais a dinâmica da política. E aí vem também. E o lado contrário, você tem gente que vem da política que fala, poxa, eu precisava mais de um insumo técnico, teórico e por aí vai. E aí vem aqui também. Então, o MPP é. Nossa, tô querendo mudar de curso.